Filhos amados, ouvi o alerta do Papa Leão XIV. A medalha de São Bento em vosso lar pode ser um escudo divino ou um risco espiritual, se não souberdes este segredo, irmãos e irmãs, filhos e filhas de Deus, minha amada família em Cristo, como vosso pai espiritual, humilde sucessor de São Pedro, estou diante de vós, com o coração cheio do amor de nosso Salvador, chamado pelo Espírito Santo para vos guiar neste momento. Convido-vos, meus queridos filhos, a pausar e abrir vossos corações. Hoje compartilho convosco uma verdade que pode transformar vossos lares e vidas. Meu tema é o profundo mistério da medalha de São Bento. Não é um mero objeto de devoção, mas um sacramental sagrado, um canal de graça divina que toca o próprio céu. Possuís a medalha de São Bento em vossos lares? Se sim, saibam que não é um objeto comum. Ela carrega um poder celestial para vos proteger do mal, santificar vossos lares e atrair abundantes bênçãos do trono de Deus. Contudo, devo alertar-vos. Muitos não compreendem um aspecto crítico de seu uso, colocando, sem saber, suas famílias em perigo espiritual. Juntai-vos a mim, como um pai que chama seus filhos, para descobrir o verdadeiro propósito deste sacramental, aprender a usar seu poder com fé e evitar os erros que diminuem sua proteção divina. Responderás a este chamado para aprofundar vossa devoção e fazer de vosso lar uma fortaleza de graça? Antes de iniciarmos esta jornada sagrada, peço-vos que vos unais a mim num simples ato de fé, que nos conecta como uma família global sob a cruz de Cristo. Pausai agora e escrevei nos comentários abaixo. São Bento, protegei meu lar, como afirma Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes que te formasses no ventre de tua mãe, eu te conheci. Antes que saísses do seu seio, eu te consagrei. Vossas palavras, oferecidas com fé, ecoarão no céu, unindo-se a inúmeras almas que buscam proteção divina. Em seguida, reservai um momento agora para comentar abaixo vosso nome e o lugar de onde estáis assistindo, vossa cidade ou vila e vosso país. Por que peço isso? Porque Deus vos chamou pelo nome de todos os cantos da terra para fazer parte de sua igreja viva. Quer transformar seu lar? Comente agora, inscreva-se no canal e fique até o final para uma revelação especial. Agora, avancemos para o mistério da medalha de São Bento. Há não muito tempo, enquanto visitava uma humilde paróquia nas colinas de Úmbria, conheci Carmen, uma professora cujos olhos cansados traíam um coração sobrecarregado por uma ansiedade inexplicável e pesadelos angustiantes. Ela compartilhou comigo, com a voz trêmula de esperança, que seu lar estava adornado com símbolos religiosos, incluindo várias medalhas de São Bento, algumas herdadas de sua amada avó, outras adquiridas em santuários sagrados. Contudo, apesar de suas orações, uma sensação de opressão persistia e algumas noites ela acordava tomada pelo medo, sentindo uma presença ameaçadora em seu quarto. Sua história tocou meu coração, pois ecoava as lutas de tantos que buscam a proteção de Deus, mas vagam em confusão espiritual. Enquanto a escutava, lembrei-me da sabedoria atemporal da Igreja, que ensina que os sacramentais, quando usados com reverência, tornam-se canais da misericórdia de Deus. Hoje, compartilho convosco o caminho que Carmen descobriu, um caminho que trouxe paz ao seu lar e pode transformar o vosso. Como convida o Salmo 34, versículo 8, provai e vede como o Senhor é bom. Para compreender o profundo significado da medalha de São Bento, devemos voltar às suas origens, a um tempo em que a luz do céu rompeu a escuridão de um mundo conturbado. São Bento de Núrcia, nascido na Itália no ano 480, foi um homem escolhido por Deus. Como proclama Isaías, capítulo 42, versículo 1.
Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem minha alma se compraz. Desde jovem, Bento renunciou às riquezas mundanas para buscar Deus na solidão, fundando a Ordem Beneditina e escrevendo a regra que guiou inúmeras almas à santidade. Sua vida foi um testemunho de guerra espiritual, pois enfrentou as forças do mal com fé inabalável. A história relata como ele sobreviveu a várias tentativas de envenenamento e quebrou feitiços com o simples sinal da cruz. Como declara o Salmo 18, versículo 2, o Senhor é minha rocha, minha fortaleza e meu libertador. Dessas batalhas nasceu a medalha que veneramos hoje, um sacramental enraizado no poder da cruz de Cristo. Inicialmente, uma humilde cruz inscrita com as iniciais de uma potente oração de exorcismo, ela evoluiu ao longo dos séculos para a medalha que conhecemos. Cada letra e símbolo é uma oração que nos conecta à proteção divina. Pausemos para considerar o design da medalha, pois não é uma mera decoração, mas uma tapeçaria de fé tecida com intenção sagrada. Examinai uma medalha de São Bento, meus filhos, e vereis letras que podem parecer enigmáticas, mas possuem um significado profundo. Não são adornos aleatórios, mas as iniciais de orações em latim, uma língua santificada pela Igreja por sua eficácia na oração e no exorcismo, como descreve Apocalipse, capítulo 5, versículo 8. As orações dos santos subiam como incenso diante de Deus. As letras CSPB significam Cruz do Santo Pai Bento, uma ousada declaração do legado do santo. Nos braços da cruz, CSML proclama: Cruz Sagrada, seja minha luz, e NDSMD suplica que o dragão infernal não seja meu guia. Ao redor da medalha, as letras CSSMLNDSMDVRCNSMVS, MQLIVB, formam uma oração completa de exorcismo. Crux sacra sit mihi lux, nunquam dracum sit mihi dux, que traduzido significa que a cruz sagrada seja minha luz, que o dragão nunca seja meu guia. Vedes, meus amados, porque este não é um objeto comum. É uma oração encarnada, um escudo espiritual, como exorta Efésios, capítulo 6, versículo 16. Tomai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Antes de começarmos, meus irmãos, escrevam: São Bento, protegei-me nos comentários, curtam e se inscrevam para não perder a surpresa no final. Esta medalha, quando usada com verdadeira fé, torna-se um farol na escuridão das provações espirituais, refletindo a luz de Cristo, como proclama João, capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Em meus anos como vosso pastor, testemunhei seu poder para transformar vidas, mas somente quando usada com reverência e compreensão. Recordo-me de uma mulher de Roma que se aproximou de mim, com o coração pesado por opressão espiritual, segurando uma medalha de São Bento comprada numa loja perto de um local sagrado. Com a ternura de um pai, tomei a medalha em minhas mãos e disse: Minha filha, isto é como uma espada sem fio. Tens a arma certa, mas ela não está preparada para a batalha. Essa verdade, enraizada na sabedoria da Igreja, revela que o poder da medalha não está em sua mera presença, mas em seu uso correto. A primeira verdade que devemos abraçar é que uma medalha de São Bento deve ser abençoada por um sacerdote para despertar sua potência espiritual. Sem esse ato sagrado, ela permanece apenas um pedaço de metal, belo, mas impotente. Como lembra Hebreus, capítulo 5, versículo 4. Ninguém toma para si a honra, mas é chamado por Deus. Muitos de vós, eu sei, possuem medalhas adquiridas em lojas, herdadas de entes queridos ou recebidas como presentes, acreditando que seu poder espiritual já está ativo. Com amor de Pai, eu vos corrijo gentilmente. A bênção sacerdotal
é o ato fundamental que transforma a medalha num canal de graça divina, como fala 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Não negligencies o dom que há em ti, que te foi dado por profecia, com a imposição das mãos. Sem essa bênção, a medalha é como uma lâmpada sem óleo, incapaz de cumprir seu propósito de iluminar vosso caminho. Recordo-me de uma mulher devota que me mostrou orgulhosamente uma medalha comprada perto de um santuário sagrado. Com bondade expliquei: tens um belo pedaço de metal, mas ainda não é uma medalha de São Bento? Ela ficou surpresa, pois presumira que sua origem garantia seu poder. Mas, como invoca Números, capítulo 6, versículo 24, o Senhor te abençoe e te guarde. Assim também, a medalha deve ser consagrada para se tornar um vaso de graça. Filhos de Deus, antes de tudo, deixem um like, comentem Fé em São Bento e sigam o canal para descobrir o segredo no final. Consideremos agora por que essa bênção é tão vital. Não é uma mera formalidade, mas um ato sagrado que une a medalha à autoridade da Igreja. O sacerdote, agindo na pessoa de Cristo, invoca o Espírito Santo para santificar a medalha, tornando-a um conduto para a proteção de Deus, como descreve Atos, capítulo 19, versículo 12. Deus operava milagres extraordinários por meio de objetos consagrados. Muitos de vós podem ter medalhas que nunca receberam essa bênção, talvez compradas apressadamente ou recebidas sem pensar em sua preparação. Não vos desanimeis, meus filhos, pois nunca é tarde para buscar essa graça. Levai vossas medalhas ao vosso pároco, pedindo a bênção especial da Igreja para a medalha de São Bento, uma oração transmitida através dos séculos. Se vosso sacerdote não estiver familiarizado com ela, levai o texto da bênção, mostrando vossa reverência por essa tradição. Como exorta, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Esse ato de fé prepara a medalha para servir como um escudo, como promete o Salmo 91, versículo 4. Ele te cobrirá com suas penas, e sob suas asas estarás seguro. Sua fidelidade é teu escudo e baluarte. Tendo estabelecido a necessidade da bênção sacerdotal, voltemo-nos para a segunda verdade. A medalha de São Bento não deve ser tratada como um talismã supersticioso, mas como um sacramental de fé. Com a tristeza de um pai, vi alguns colocarem medalhas em seus lares, ou carregá-las esperando proteção automática, sem envolver seus corações em oração. Como adverte Tiago, capítulo 2, versículo 17. A fé, se não tiver obras, está morta em si mesma. Assim, a medalha requer a fé viva de seu portador para cumprir seu propósito. Tratá-la como um amuleto mágico arrisca a superstição, uma distorção perigosa que cria uma falsa sensação de segurança. Como proíbe Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10. Não se ache entre vós quem pratique adivinhação ou magia. A medalha é um canal de graça, não um substituto para a vossa relação com Deus, como chama Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Recordo-me de aconselhar uma família que colocou medalhas por toda a casa, mas vivia em discórdia, negligenciando a oração e os mandamentos. A medalha não protege aqueles que não oram, disse-lhes, ecoando o ensino da Igreja de que a fé deve ser ativa. Quando começaram a orar juntos, seu lar encontrou paz, como celebra o Salmo 133, versículo 1. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Vamos juntos nessa jornada?
Escrevam amém nos comentários, curtam, se inscrevam e assistam até o fim para uma surpresa divina. Isso nos leva a refletir sobre o propósito mais profundo da medalha, que é nos aproximar de Deus por meio de uma vida de oração e virtude. A medalha de São Bento não é um atalho para o favor divino, mas um lembrete para viver em comunhão com Cristo. Como lembra João, capítulo 15, versículo 5. Sem mim, nada podeis fazer. A superstição busca controlar o divino para ganho pessoal, mas a verdadeira fé se rende humildemente à vontade de Deus, confiando em sua providência, como exorta Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração. Quando carregardes ou colocardes a medalha, que ela seja um chamado à oração, ao arrependimento e a uma vida alinhada com o Evangelho, pois somente então seu poder se manifesta plenamente, como chama Romanos, capítulo 12, versículo 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A terceira verdade que devemos observar diz respeito à colocação da medalha em vosso lar, pois ela deve ocupar um lugar de honra, não um canto esquecido ou um espaço indigno. Recordo-me de uma mulher numa paróquia que se aproximou de mim, perturbada por tensões persistentes em seu lar, apesar de possuir várias medalhas de São Bento. Quando perguntei onde estavam colocadas, ela admitiu que uma estava num banheiro, outra enterrada numa gaveta entre itens comuns. Com amor, perguntei: colocarias uma imagem de tua mãe em tais lugares ou a jogarias entre coisas aleatórias? Os sacramentais merecem reverência. Como lembra Êxodo, capítulo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus. Uma medalha, colocada num altar familiar, venerada diariamente com oração, reflete a fé que professamos, enquanto uma negligenciada ou mal colocada perde seu significado espiritual. Como chama Levítico, capítulo 19, versículo 30, guardareis o meu santuário. Essa verdade nos convida a considerar como tratamos todos os objetos sagrados, pois sua colocação reflete a disposição de nossos corações. Uma medalha de São Bento num banheiro ou numa gaveta desordenada é como uma Bíblia deixada fechada. Ela pode estar presente, mas seu poder permanece adormecido. Em vez disso, criai um espaço sagrado em vosso lar. Talvez um pequeno altar à altura dos olhos, adornado com uma imagem de São Bento e uma vela acesa durante a oração, como ordena Levítico, capítulo 24, versículo 2. Manda aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira para o candelabro, para manter uma lâmpada acesa continuamente. Tal espaço torna-se um ponto focal para a oração familiar, um lembrete da presença de Deus. Como declara Josué, capítulo 24, versículo 15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ao honrar a medalha dessa forma, convidais a graça de Deus a permear vosso lar, como promete o Salmo 29, versículo 1. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Essas três verdades, abençoar a medalha, usá-la com fé e colocá-la com reverência, formam a base para seu uso correto. No entanto, também revelam por que muitos não experimentam sua proteção completa. Medalhas não abençoadas, uso supersticioso ou colocação inadequada podem tornar este sacramental ineficaz, deixando os lares vulneráveis. Como adverte 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor, como leão rugindo, buscando a quem possa devorar. Mas trago-vos boas notícias, meus filhos. Esses erros podem ser corrigidos, e o caminho para a proteção divina está ao vosso alcance. Retornemos à história de Carmen, pois sua jornada ilustra essa verdade. Guiada por um sacerdote, imbuído da sabedoria da Igreja, ela fez abençoar suas medalhas
Criou um pequeno altar com uma imagem de São Bento e uma vela e começou a fazer orações diárias diante dele. Mais importante, ela cultivou uma relação consciente com Deus por meio da intercessão de São Bento. A mudança foi gradual, mas profunda. Ela compartilhou comigo. A opressão se dissipou, os pesadelos cessaram e uma paz indizível encheu meu lar. Para proteger seu lar, comentem. São Bento, guia-me, deem like, inscrevam-se e não percam o final com uma mensagem especial para vós. Essa transformação, como fala o Salmo 23, versículo 5, preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, foi o fruto de alinhar sua prática aos ensinamentos da Igreja. A experiência de Carmen não é um milagre isolado, mas um testemunho do poder da medalha quando usada corretamente. Vi transformações semelhantes em inúmeros lares ao longo de meu ministério. Considerai Dona Luísa, cujo casamento de 27 anos desmoronava sob constantes discussões e amargura. Como último recurso, ela e seu marido buscaram o conselho de um sacerdote que estudara as tradições da Igreja. Ele lhes deu medalhas de São Bento abençoadas e instruiu-os a criar um altar familiar onde orassem todas as noites, não para que o outro mudasse, mas pela graça de se transformarem a si mesmos. A princípio, era difícil orar juntos, confidenciou Luísa, mas gradualmente encontramos uma nova maneira de enfrentar nossas lutas, unidos na fé. Como proclama 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. O amor cobre uma multidão de pecados. Sua devoção renovada restaurou seu vínculo, tornando seu lar um refúgio de paz, como promete Isaías, capítulo 32, versículo 17. O fruto da justiça será paz. Essas histórias nos levam a um caminho prático para consagrar a medalha de São Bento e maximizar seu poder protetor em vossa vida e lar. Exploremos esse caminho juntos, passo a passo, para que possais trilhá-lo com confiança e fé. Primeiro passo. Certificai-vos de que vossa medalha seja abençoada por um sacerdote, pois esse é o ato que desperta sua potência espiritual. Como invoca Números, capítulo 6, versículo 24. O Senhor te abençoe e te guarde. Aproximai-vos do vosso pároco e pedi a bênção especial da Igreja para a medalha de São Bento, uma oração transmitida por séculos. Se vosso sacerdote não estiver familiarizado com ela, levai o texto mostrando vossa reverência por essa tradição. Como exorta 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Se vossa medalha ainda não foi abençoada, não demoreis. Levai-a à vossa paróquia em breve, pois, como convida Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Aproximemo-nos com confiança do trono da graça. Segundo passo. Criai um espaço digno para a medalha em vosso lar, um lugar que reflita seu propósito sagrado. A medalha não deve ser relegada a cantos esquecidos ou espaços indignos, mas elevada a uma posição de honra. Como declara o Salmo 96, versículo 6, esplendor e majestade estão diante dele. Identificai um espaço visível, talvez à altura dos olhos, onde possais criar um pequeno altar com uma imagem de São Bento e uma vela acesa durante a oração, como ordena Levítico, capítulo 24, versículo 2. Manda aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira para o candelabro, para manter uma lâmpada acesa continuamente. Colocai medalhas nas entradas principais de vosso lar, nos cômodos onde a família se reúne e nos quartos, mas evitai lugares irreverentes, como banheiros. Pois, como chama Êxodo, capítulo 20, versículo 4, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus. Uma prática poderosa enraizada na tradição
é enterrar medalhas abençoadas nos 4 cantos de vossa propriedade, criando um perímetro de proteção espiritual. Como promete o Salmo 91, versículo 10, nenhum mal te alcançará, nem praga alguma chegará à tua tenda. Muitas famílias que seguiram essa prática relatam uma mudança tangível na atmosfera espiritual de seus lares, como assegura Isaías, capítulo 26, versículo 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Terceiro passo. Consagrai-vos à intercessão de São Bento por meio da oração, pois esse compromisso pessoal é o coração do poder da medalha. Recomendo esta oração, simples, mas profunda, para ser recitada diante de vossa medalha abençoada. Glorioso São Bento, consagro-me humildemente à vossa proteção e intercessão. Abençoai esta medalha que carrega vosso nome e imagem, para que por meio dela a graça de Deus me proteja de todo mal espiritual e físico. Que ela me lembre de buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Amém. Essa oração, como exorta Mateus, capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, alinha vosso coração com a vontade de Deus, tornando a medalha um lembrete vivo de vossa fé. Essa consagração não é um ato único, mas uma renovação diária. Como chama Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo. Ao orar com intenção, convidai São Bento a interceder por vós, como fala Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Quarto passo. Envolvei práticas diárias para honrar a medalha, transformando-a de um objeto passivo num sinal ativo de fé. Ao acordar, tocai a medalha enquanto ofereceis vosso dia a Deus. Como diz o Salmo 5, versículo 3, pela manhã, ouves a minha voz, ó Senhor. Pela manhã, apresento-te a minha oração. Em momentos de tentação ou dificuldade, segurai a medalha e orai. São Bento, protegei-me do mal. Como promete 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis suportar. Antes de dormir, agradecei a Deus por sua proteção e pedi salvaguarda durante a noite, como concede o Salmo 4, versículo 8. Em paz, me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Esses pequenos atos tecem a medalha no tecido de vossa vida diária, tornando-a um chamado constante à santidade. Como exorta Colossenses, capítulo 3, versículo 17, tudo quanto fizerdes, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Vi famílias transformadas por essas práticas, seus lares, tornando-se lugares de oração e paz. Como prevê Zacarias, capítulo 8, versículo 5. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas brincando. Quinto passo. Particularmente recomendado para tempos de perturbação espiritual, é o uso de água benta em conjunto com a medalha. Se sentirdes uma influência negativa em vosso lar, pedi água benta à vossa paróquia, e enquanto recitais o Salmo 91, uma oração de proteção, aspergi levemente as áreas onde vossas medalhas estão colocadas. Como assegura o versículo 11, pois aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Testemunhei transformações extraordinárias por meio desse simples ritual. Lares, outrora atormentados por tensão ou medo, foram restaurados à paz, como promete Isaías, capítulo 32, versículo 17. O fruto da justiça será paz. Essa prática, enraizada na tradição da Igreja, amplifica o poder da medalha, como descreve Atos, capítulo 19, versículo 12. Deus operava milagres extraordinários por meio de objetos consagrados.
Um sacerdote no México, versado nessa sabedoria, compartilhou histórias de famílias que encontraram alívio de perturbações inexplicáveis após adotarem essa prática, um testemunho do poder da fé, como declara Mateus, capítulo 17, versículo 20. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Sexto e último passo. O mais profundo chama-vos a deixar que a medalha de São Bento inspire uma vida de virtude, alinhando vosso coração com os valores do Evangelho. Cada olhar para a medalha é um convite para examinar vossa consciência, rejeitar ressentimento, inveja ou impureza, e abraçar a oração, o trabalho, a humildade e o serviço, como exorta Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Nada façais por ambição egoísta, mas por humildade, considerando os outros superiores a vós mesmos. A medalha não é um substituto para os sacramentos ou uma vida virtuosa, mas um complemento que fortalece vossa jornada espiritual, como descreve 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Somos transformados de glória em glória na imagem de Cristo. Recordo-me de aconselhar um homem que carregava uma medalha, mas guardava amargura em seu coração. Meu filho, disse-lhe, a medalha não pode proteger um coração que nutre o mal. Quando ele começou a perdoar e orar, sua vida mudou, como pede o Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Esses passos, bênção, colocação, consagração, honra diária, água benta e vida virtuosa, formam um caminho abrangente para aproveitar o poder da medalha. Contudo, a verdade mais profunda da medalha de São Bento não reside apenas em seu papel protetor, mas em seu chamado para transformar-vos em instrumentos da bondade de Deus, como proclama Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A medalha é uma semente que contém o potencial de uma grande árvore. Seu verdadeiro poder não está no que ela faz por vós, mas no que ela desperta dentro de vós. Como declara 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós sois a raça eleita para proclamar os louvores de Deus. Aqueles que mais se beneficiam são os que abraçam as virtudes de São Bento, sua disciplina na oração, seu equilíbrio entre trabalho e contemplação, sua humildade e sua determinação contra o mal, como chama Efésios, capítulo 4, versículo 22. Despojai-vos do velho homem e revesti-vos do novo, criado à semelhança de Deus. Esse poder transformador é evidente nas vidas dos fiéis. Penso numa jovem família na Polônia que, lutando contra dificuldades financeiras e discórdia, começou a venerar a medalha de São Bento com oração diária. Seu lar, antes marcado por tensão, tornou-se um lugar de unidade, como celebra o Salmo 133, versículo 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A medalha lembrou-lhes de buscar a vontade de Deus, perdoar uns aos outros e confiar em sua providência, como exorta Mateus, capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Sua história, como as de Carmen e Luísa, revela que a medalha não é apenas um escudo, mas um catalisador para o crescimento espiritual, como chama Romanos, capítulo 12, versículo 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A medalha de São Bento também promove a paz familiar, uma graça que vi em inúmeros lares. Em minhas viagens, conheci um casal na Espanha, cujo casamento estava desgastado por anos de mal-entendidos. Guiados por seu sacerdote, eles colocaram uma medalha abençoada num altar familiar e oraram juntos todas as noites, pedindo não que o outro mudasse, mas pela graça de crescer no amor. Como reflete Efésios, capítulo 5,
versículo 25. Maridos, amai vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Com o tempo, sua comunicação se aprofundou e seu amor foi renovado. Como declara Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 6. O amor é forte como a morte. A medalha, quando venerada com fé, torna-se um canal para tais graças, como prevê Zacarias, capítulo 8, versículo 5. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas brincando. Para abraçar plenamente este sacramental, considerai sua conexão com a vida mais ampla da fé. A medalha não é uma devoção isolada, mas parte da rica tapeçaria de sacramentais da Igreja, que, como os sacramentos, nos aproximam de Cristo, como descreve João, capítulo 6, versículo 57. Vivo por causa daquele que me enviou. Ela complementa a Eucaristia, fonte e ápice de nossa fé, ao nos lembrar da vitória de Cristo na cruz, como proclama Colossenses, capítulo 2, versículo 15. Desarmou os principados e potestades, fazendo deles um espetáculo público. Fortalece nossa oração, como afirma Tiago, capítulo 5, versículo 16. A oração de um justo é poderosa e eficaz, e nos chama a viver virtuosamente, como exorta 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Sê exemplo em fé e pureza. Ao integrar a medalha em vossa vida espiritual, alinham-se com a missão da Igreja de santificar o mundo, como chama Mateus, capítulo 5, versículo 16. Brilhe vossa luz diante dos homens. Ao refletirmos sobre esse chamado, consideremos o papel da medalha na guerra espiritual. O inimigo busca semear discórdia e medo, como adverte 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. O diabo, vosso adversário, anda ao redor como leão rugindo. Contudo, a medalha de São Bento, com sua oração exorcística, ergue-se como uma fortaleza, como equipa Efésios, capítulo 6, versículo 12. Nossa luta é contra as forças espirituais do mal. Em momentos de tentação, segurai a medalha e orai. São Bento, protegei-me do mal. Confiando na promessa de Deus, como assegura 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis suportar. Recordo-me de um jovem que enfrentava dúvidas incessantes sobre sua fé. Ao carregar uma medalha abençoada e orar diariamente, encontrou força para resistir ao desespero. Como declara o Salmo 46, versículo 1. Deus é nosso refúgio e fortaleza. A medalha, quando usada com fé, torna-se uma arma nessa batalha, como exorta 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate. A medalha também nos convida a viver como uma comunidade de fé, compartilhando suas bênçãos com outros. Num mundo marcado pela divisão, que a medalha inspire unidade, como exorta Efésios, capítulo 4, versículo 3. Esforçai-vos por manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Compartilhai sua história com vossa paróquia, ensinai a seus filhos seu significado e convidai outros a abraçar sua proteção, como chama Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Vi comunidades transformadas pela devoção coletiva à medalha, suas igrejas tornando-se faróis de esperança, como ordena Isaías, capítulo 60, versículo 1. Levanta-te e resplandece. Ao espalhar essa devoção, cumpris vossa vocação como luz para o mundo, como declara Mateus, capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. A mensagem sobre a medalha de São Bento, transmitida com a sabedoria de um pastor e enraizada na tradição da Igreja, ressoa profundamente em nossos corações brasileiros, onde a fé católica é um pilar de nossas famílias e comunidades. Ao mergulhar na história e no significado deste sacramental, somos convidados a refletir
sobre como ele pode transformar não apenas nossos lares, mas nossas próprias vidas. A medalha de São Bento não é apenas um objeto. Ela é um chamado à santidade, um lembrete constante de que Deus nos convoca a viver com fé, reverência e virtude. Essa reflexão nos ensina lições práticas que podemos aplicar diariamente, moldando-nos como filhos de Deus e fortalecendo os laços que unem nossas famílias e comunidades. A primeira lição que extraio é a importância da preparação espiritual. Como a medalha precisa da bênção de um sacerdote para despertar seu poder, nossas vidas também requerem uma consagração consciente a Deus. No Brasil, onde a religiosidade pulsa em festas populares, como o Círio de Nazaré, ou nas orações familiares ao redor de um altar caseiro, aprendemos que a fé não é automática. Assim como Carmen, que encontrou paz ao alinhar sua prática com a sabedoria da Igreja, devemos buscar a graça divina por meio dos sacramentos, da oração e da obediência à vontade de Deus. Em nossa vida cotidiana, isso significa reservar momentos para a oração matinal, como sugere o Salmo 5, versículo 3. Pela manhã, ouves a minha voz, ó Senhor. Ao começar o dia com uma oração, talvez segurando a medalha de São Bento, consagramos nossas ações a Deus, encontrando força para enfrentar os desafios do trabalho, da família ou das lutas pessoais. A segunda lição é a rejeição da superstição, em favor de uma fé viva. No Brasil, onde a espiritualidade é vibrante, mas às vezes misturada com práticas populares, a advertência contra tratar a medalha como um talismã ressoa fortemente. Como ensina Tiago, capítulo 2, versículo 17, a fé sem obras está morta. Não basta pendurar a medalha na parede ou carregá-la no bolso, ela deve inspirar ações concretas de amor, perdão e serviço. Em nossas comunidades, onde o espírito de solidariedade brilha em mutirões ou na ajuda aos necessitados, aplicar essa lição significa transformar nossos lares em espaços de harmonia. Recordo-me de famílias brasileiras que, ao orarem juntas, superaram conflitos ecoando o Salmo 133, versículo 1. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ao usar a medalha como um lembrete para perdoar, como fez Dona Luísa, fortalecemos os laços familiares, tão valorizados em nossa cultura. A terceira lição é a reverência pelos objetos sagrados, que reflete a disposição de nossos corações. No Brasil, onde altares domésticos com imagens de Nossa Senhora Aparecida ou São Bento são comuns, aprendemos que o respeito por esses símbolos nos conecta ao divino. Colocar a medalha em um lugar de honra, como sugere Levítico, capítulo 19, versículo 30, guardareis o meu santuário. É um ato de fé que transforma nossos lares. Em minha própria experiência, criar um pequeno altar, com uma vela e a medalha, me ajudou a centrar minha família na oração diária, especialmente em momentos de dificuldade, como uma doença ou crise financeira. Essa prática tão familiar aos brasileiros nos lembra que nossos lares são igrejas domésticas, onde Deus habita, como promete Josué, capítulo 24, versículo 15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A quarta lição é a importância da comunidade na vivência da fé. A medalha de São Bento nos convida a compartilhar sua mensagem, como exorta Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. No Brasil, onde a fé é vivida coletivamente, seja nas procissões ou nos terços comunitários, essa lição nos inspira a ensinar nossos filhos e vizinhos sobre o poder da medalha. Ao compartilhar histórias de transformação, como a de Carmen ou do casal na Espanha, fortalecemos nossa paróquia como um farol de esperança, como prevê Isaías, capítulo 60, versículo 1. Levanta-te
e resplandece. Em nossas comunidades, isso pode significar organizar um grupo de oração ou doar medalhas abençoadas a famílias necessitadas, vivendo o espírito de partilha tão caro ao povo brasileiro. Finalmente, a medalha nos chama a uma vida de virtude, rejeitando o egoísmo e abraçando a humildade, como exorta Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Nada façais por ambição egoísta. No contexto brasileiro, onde enfrentamos desafios como desigualdade e violência, essa lição nos convoca a sermos instrumentos de paz, como fez São Bento ao enfrentar o mal com fé. Aplicar isso significa praticar pequenos atos de bondade, ajudar um vizinho, perdoar um colega ou dedicar tempo à caridade. Esses gestos, inspirados pela medalha, transformam não apenas nossas vidas, mas também nossas comunidades, refletindo o chamado de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, para sermos raça eleita para proclamar os louvores de Deus. Essas lições, preparação espiritual, fé viva, reverência, comunidade e virtude, são um roteiro para viver a mensagem da medalha de São Bento. Elas nos ensinam que a verdadeira proteção vem de um coração alinhado com Deus, de lares que se tornam santuários de paz e de comunidades que brilham como luz no mundo, como chama Mateus, capítulo 5, versículo 16. Brilhe vossa luz diante dos homens. No Brasil, onde a fé é um laço que une gerações, a medalha nos convida a construir um legado de santidade, começando agora em cada oração, cada ato de amor, cada passo rumo a Deus. Meus amados, que a mensagem da medalha de São Bento ilumine vossos corações e lares. Se esta reflexão tocou vossa alma, deixai um like para espalhar essa luz, compartilhai este vídeo com alguém que precisa de proteção divina e inscrevai-vos no canal para continuar essa jornada de fé. Nos comentários, escrevi: São Bento, transformai meu lar e partilhai de onde estáis assistindo, vossa cidade, vosso país, para nos unirmos como uma família global sob a cruz de Cristo. Não percam o próximo vídeo, pois uma surpresa especial vos espera. Que a paz de Deus esteja convosco sempre. Amém.